Você veio dialogar a palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava aqui assentado e prestando atenção. Todos que receberam a oportunidade pregaram. Se o pastor vai se der só a bênção, nós já podemos ir, que nós já recebemos a nossa bênção. Glória a Deus. Né? Então, o pastor, nós temos um grupo aí da igreja, e o pastor falou: se eu não for, quer dizer, se eu chegar a morrer, vai parar? A obra é do Senhor, não é minha. Né? Realmente não é verdade. Porque muitas das vezes a gente se acomoda, né? Deus quer nos usar e a gente se acomoda, fica esperando só pelo líder, né? Mas tem que ser desse jeito mesmo. E ele falando que não esperasse por ele, vai ter dia que ele não vai poder vir. No dia que ele vir, ele dá a participação dele. Mas no dia que ele não puder vir, que nós botamos o barco para frente, né? Porque quem está no barco conosco é Jesus. Aleluia. Vou ler aqui um versículo. Aleluia. Glória a Deus. A parábola do jogo, louvado seja o nome do Senhor, se encontra em 13, 24. Mateus 13, 24. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Nós estávamos falando até eu e o Montes e a irmã de Deus, e ela disse como queria poder estar todos os cultos nos ajudando também. Eu disse para ela, para nós está sendo um privilégio, porque nós temos culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta tem oração, sexta temos culto, sábado e domingo, e assim não para, né? E é bom, irmão, porque a gente fica todo tempo forte. Nós fica sempre com a nossa vasilha cheia de azeite, né? Porque no dia que o esposo voltar e pegar a sua noiva preparada, que a minha e a tua vasilha venha estar cheia de azeite para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: propõe outra palavra dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se, e quando a erva cresceu, frutificou. Apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então o joio? E ele disse: um homem inimigo é quem fez isso. O homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui é uma parábola, né? Aleluia. Jesus dizendo que contou essa palavra aqui desse homem, que ele plantava semente boa, né? O trigo. Aleluia. E durante o dia eles plantaram essa semente, e durante a noite veio um homem mau, né? E plantou o joio no meio. E anos cresceram. E os homens perguntaram: mas o senhor não planta só boa semente, por que cresceu o joio? O homem mau veio à noite e plantou, né? Colocou. Aleluia. E o que eu quero dizer é que nós já conhecemos que isso traz para a igreja, para mim, para nós que estamos aqui.
Hoje nós estamos sendo aqui o trigo, aleluia. Não estou dizendo que aqui tem jogo, né? Aleluia. Mas nós sabemos que no meio da igreja também tem um jogo. Aleluia. Tem os verdadeiros adoradores e tem os falsos adoradores. Aleluia. É tanto que tem muitos ímpios aí fora que a gente vai pregar e diz assim: eu não quero ser crente. Por quê, irmão? Crente que nem fulano, crente que nem cicrano. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque a gente temos que pregar e temos que viver, né? Não adianta eu chegar aqui e pregar várias e várias coisas e não viver. Eu estou pregando aqui, aí o irmão vem lá fora fazendo coisas que não é nada daquilo que eu estou pregando aqui. Aí o irmão vai dizer: ah, mas aquele o irmão estava uma peça e hoje está desse jeito. Isso aí é um jogo no meio do trigo. Que a gente venha sempre fazer a diferença. Mas também que a gente não venha olhar, né? A gente não vem olhar. Se a gente não fazer a nossa parte, porque a salvação é individual. A minha salvação é eu que tenho que buscá-la. A sua salvação é você que tem que buscá-la. Nós não devemos olhar para o irmão, né? Temos que olhar para nós mesmos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então os homens queriam arrancar o jogo, mas o homem disse: não arranque. Deixa eles cresçam juntos. Porque no momento que ele fosse arrancar o jogo, ia mexer na raiz do trigo, ia maltratar, né? Então aquele trigo não ia dar uma boa semente boa, né? Aleluia. Louvado seja. E o que acontece nas igrejas também, a gente não pode mexer. Se aquele irmão está fazendo coisa que não agrada a Deus, é entre ele e Deus. Mas no dia do julgamento, ele vai se ver com Deus, né? Porque quando Deus vem buscar a igreja, irmão, aí sim, aí nós vamos prestar conta com Ele. Aleluia. E Ele disse aqui: deixa crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o jogo e atai-o em molho para o queimar. Aleluia. Aqueles que estão pregando e não estão vivendo, escandalizando o Evangelho de Deus, vão ser os primeiros, né? Mas para quê? Para ser queimado. É duro dizer isso, mas é realidade, né? Louvado seja o nome. E que eu e você nós venha estar atentos, que nós venha crescer na presença do Senhor, adorando e exaltando Ele em espírito e em verdade. Porque vai chegar o dia, aleluia, mas o trigo ajunta o meu celeiro, que Ele vai pegar eu e você e vai levar para a mansão celestial. Quando Jesus voltar e nós vamos estar preparados para a glória de Deus, nós vamos estar junto com o Pai. E teve um dia que estava no Batoque, escutei essa pregação do joio e do trigo, e o pregador disse que tem uma diferença do joio e do trigo, né? Eles crescem juntos, eles se parecem, né? Eles se parecem, mas ele tem uma diferença, que o trigo amadurece e o jogo continua verde, né? O trigo amadurece e o jogo continua verde. E o que eu quero dizer nessa noite para nós é que o crente que busca o Senhor verdadeiramente, ele cresce, né? Deus honra, aleluia. Mas aquele que não busca, fica sempre ali, aleluia, querendo se exaltar ele em si mesmo, né? Mas só quem pode exaltar eu e você é Deus. Se nós fosse gloriar, mas que eu e você viesse gloriar somente no Senhor Jesus. Amém? Já quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento mais uma vez também a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa nessa noite. Deus tem operado, né? Tem se manifestado através dos louvores, através das mensagens. Glorificado seja Deus. Isso é gratificante. Estava observando que
sobre um pouco que a irmã estava falando, a Ivone, e no decorrer que ela estava falando, ela citou algo que queria tentar, né, deixar algo, mas passou 15 anos e não conseguia. Sabe por quê? Porque um hino diz assim, olha: caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando passo para frente e 2 passos para trás. Ao lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Quem sabe agora? Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar ele vai sair. Eu tentei sozinho e quase acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, a vitória eu alcancei. Ela só alcançou depois que colocou Cristo no seu caminho. Essa é a mensagem dessa noite. Muitas das vezes a gente peleja de um lado, peleja do outro, não consegue, porque a gente anda sozinho. A gente quer trilhar o caminho sozinho, mas quando a gente coloca Cristo no caminho, a gente consegue. Por isso que o apóstolo Paulo disse uma coisa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estou aqui feliz e grato a Deus por estar vendo um novo Pio aqui, né? Louvado seja Deus, é um privilégio grande. Que você se sinta bem no nosso meio. Então, era um companheiro nosso de bola, né? Nós conhecemos eles através disso. Deixa eu te dizer uma coisa para tu, Pio. Nosso time ainda tem vaga, viu? Nesse time aqui ainda tem vaga. Pegando tu aqui, lutando nessa zaga aqui, eu te dizer. Rapaz, lutando ele e Mania nessa zaga aqui, pode vir cão, viu? Não passa nada, não vai ser o nome do Senhor. Porque a zaga está feita, glorificado seja Deus. Já tem goleiro, viu? Já tem goleiro, já tem meio de campo, já tem centroavante para a glória de Deus. Por que eu falo dessa forma? Porque Deus traz, aleluia, e transforma no homem novo. Deus transforma para nós guerrear diferente, aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: todos os dias eu tenho que fazer gol contra o adversário, porque a minha luta agora não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e contra as potestades do reino celestial. Louvado seja Deus. Eu fico meditando por que eu citei isso. Porque uma certa vez, quando Jesus chama Pedro, aleluia, no outro dia Pedro volta, aleluia, para pescar novamente, e Jesus vai até ele e diz: Pedro, larga essa rede, Pedro, larga essa pescaria, porque agora eu vou fazer tu pescador de homem. Louvado seja Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ainda tem uma obra grande na tua vida. Louvado seja Deus. Ele está chamando tu para fazer parte, aleluia, de um time que não perde, de um time, aleluia, que não tem time adversário que possa combater. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu antigamente perdi e ganhava, mas nesse time aqui eu nunca perdi. Louvado seja Deus. Aleluia. Quero deixar aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Deus propôs no meu coração. Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: você é um bem-aventurado nessa noite por estar ouvindo a palavra de Deus. Às vezes nós temos tempo nesse mundo para tudo. Muitas das vezes não queremos dedicar 2 horas para ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós estamos felizes de estar vendo você aqui, porque você está dando lugar a ouvir a palavra de Deus. Eu estava até um dia meditando sobre a nossa irmã, que é mãe de vocês dois. Foi um milagre, viu? Ela tem só vocês dois de filho, porque antigamente a mãe que não tivesse 10 filhos era muito difícil, viu? Era de 10 filhos em diante. Dessa idade aí, a minha tia aqui teve 16. Era só assim. Eu fiquei assim, maravilhado, porque a
mas é para a glória de Deus. Aleluia! Livro de Lucas, capítulo de número 19, capítulo 19, versículo 1. Esse texto é bastante conhecido. Aleluia. No capítulo 19 de Lucas, fala de um homem, aleluia, que nessa noite eu quero expressar um pouco para nossas vidas nessa noite. Capítulo 19 de Lucas, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 1 diz assim, olha. Tem alguém procurando os irmãos? Ele diz assim, olha. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Ele era o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia que passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Louvado seja Deus. Estamos aqui nessa noite alegre, feliz, na presença de Deus, na presença dos irmãos. Já ouvimos coisas tão tremendas e maravilhosas nessa noite. Deus falava no meu coração para me meditar acerca dessa passagem. Uma passagem que até essa criança tem por conhecimento, de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia nos ensina que ele era um chefe, aleluia. Ele chefiava ali, aleluia, um povo. Glorificado seja o nome do Senhor. E ele era rico. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era um homem que tinha uma autoestima diante de uma sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia, louvado seja o nome do Senhor, ele desejou conhecer aquilo que o povo tanto falava, aquilo que o povo tanto explicava. Eu fico meditando no qualquer Lagamar, quantas pessoas já não têm ido. Lá naquele clube onde fazia festa, naquele clube, qual clube? Aquele Luiz mesmo. Ali agora é uma igreja evangélica. Ali os crentes estão pregando, ali os crentes loucos, os crentes pregam, os crentes glorificam a Deus. E eu creio que o coqueiro inteiro já conhece que aqui tem uma igreja. Aleluia! O coqueiro inteiro conhece. Por quê? Porque, aleluia, a divulgação ele se espalha, o povo comenta, o povo diz que está acontecendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Assim aconteceu na vida de Zaqueu. Porque Zaqueu não tinha tempo para estar, aleluia, nesses cantos. Glorificado seja o nome do Senhor. A visão de Zaqueu era simplesmente cobrar imposto. A visão de Zaqueu era se preocupar todos os dias aonde é que ele ia cobrar o imposto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ele ouviu falar que Jesus andava pregando, anunciando um reino celestial, e ali ele curava, ele libertava, ele dava vida ao paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dava visão ao cego, ele dava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e fazia todos os milagres. E Zaqueu sentiu curiosidade por isso. Como pode um homem simples, um homem que veio, aleluia, filho de um carpinteiro, operar coisas, aleluia, e eu sou um chefe, um homem rico, tenho autoridade? Eu tenho que conhecer esse homem, eu tenho que conhecer, porque se ele resolver meu problema, aí eu acredito que ele faz todas essas coisas. Sabe o que é isso, irmão? Nesse mundo que nós vivemos, todo mundo existe, aleluia, com um objetivo para ser feito. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por altos e baixos. Quem não quer que Deus faça um milagre? Quem não quer que Deus opere, aleluia, na sua vida, de qual seja a área? Louvado seja Deus. Mas nessa noite nós estamos aqui para apresentar não somente um Cristo que cura, não somente um Cristo que liberta, não somente um Cristo que transforma a vida. Estamos apresentando um Cristo que desceu no seu trono de glória, veio para essa terra para ser morto por mim e por você, para que eu e você tenhamos o direito de vida eterna. Porque todo homem que é nascido, aleluia, da mulher, ele é apenas uma criatura. Deus tem criado ele com as suas próprias mãos, mas Deus tem enviado o seu Filho na terra para que o homem venha ter uma vida eterna celestial com o Pai. Glorificado seja Deus. Então Zaqueu, aleluia,
ele acha uma brecha no seu tempo e ele vai ter um encontro com Jesus. E diz a Bíblia que ele não podia ver Jesus. Eu fico meditando nesse não podia ver Jesus. Quantas pessoas, irmãos, principalmente nessa pandemia, não pode, aleluia, ter uma oportunidade que esse homem teve. Quantas pessoas estão clamando por uma oportunidade e não tem? Quantas pessoas estão clamando, quem sabe, aleluia, porque está passando por algo que não é, aleluia, do seu alcance, não pode alcançar a glória de Deus. Mas deixa eu te dizer nessa noite uma coisa: Deus está dando uma oportunidade nessa noite para mim e para você. Por quê? Porque Ele preparou esse dia, Ele prepara o momento, Ele prepara a hora. Nesse dia, Zaqueu achou uma brecha, porque Deus tinha preparado o momento para ele. E Deus é Deus que prepara as coisas. Não pense que nós estamos nessa noite aqui porque nós queremos. Não pense que nós estamos aqui nessa noite porque é a nossa vontade. Jesus disse uma coisa: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Glorificado seja. Você é um privilegiado nessa noite que está aqui, porque Deus deu a oportunidade para você estar aqui nessa noite. E Ele é Deus que fala ao meu e ao teu coração. Glorificado seja Deus. E ali Zaqueu, ele vai ao encontro de Jesus e diz a Bíblia, pela sua tamanha estatura, ele não podia ver Jesus, porque ele era pequeno. E aonde Jesus estava, a multidão cercava, a multidão cumpria Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E Zaqueu, por ser pequeno, não conseguia ver Jesus. Mas o homem e a mulher, quando quer um objetivo, quando ele quer uma coisa, se ele se esforçar, ele vai e consegue, porque ele se esforçou. E Zaqueu não queria perder aquela oportunidade. Zaqueu disse: hoje, aleluia, nem que eu tenho que fazer o que eu nunca fiz, mas hoje eu vou ter um encontro com esse Jesus. Aleluia! E aí Zaqueu sobe numa figueira brava, louvado seja Deus. Ele sobe num pé de pau, como nós costumamos a entender, só para ver Jesus, só para ver aquele que a fama se espalhava, louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando o homem se esforça para ter um encontro com Jesus, não precisa ele correr atrás de Jesus. Jesus, ele que vai em busca dele, louvado seja Deus. Deixa eu te dizer, nós abrimos a igreja aqui no propósito de Jesus, não para as pessoas, aleluia, querer correr atrás de Jesus, mas que Jesus vinha em busca dessas pessoas. Por isso foi aberto aqui no Coqueiro do Olagamar uma parte dessas pessoas, que Deus vai abrir os olhos, que Deus vai mostrar que tem um lugar preparado nas mansões celestial para mim e para você. Louvado seja Deus. E Zaqueu foi indagado por Jesus, louvado seja Deus. Jesus, quando olha para cima, diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa, irmão, que Jesus entre na casa. Quantas casas nos dias de hoje não precisa de Deus? Porque a gente conhece o popular de algumas pessoas. Tem casa, irmão, que só misericórdia. Aleluia. Tem casa, irmãos, que é uma verdadeira, aleluia, destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Se na sua casa não tem isso, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor por isso. Porque Deus tem entrado com providência na tua casa. Porque Deus tem entrado com providência na tua família. Por isso que nessa noite a palavra está sendo pregada para mim e para você. Aleluia. Porque Deus quer ter um encontro contigo. Deus quer ter um encontro e Ele deseja entrar na tua casa. Ele deseja ter um encontro com a tua família. Glorificado seja o nome do Senhor. E ali Zaqueu desce depressa. E ali Zaqueu se apresenta diante da presença de Deus. Parece uma história de conto de fada, não. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, nós cremos profundamente que se for um ato, aleluia, real, onde Jesus apresentava, louvado seja o nome do Senhor, todo o acontecimento que ele fazia. E ali Zaqueu, irmãos, pela sociedade, era um homem que não tinha, aleluia, um tamanho respeito, porque ele subordinava, aleluia, as famílias. Ele roubava, segundo a história diz que ele tirava aquilo que o povo
conseguia, porque ele era um cobrador de imposto. Glória a Deus. Eu não sei, irmãos, aleluia, o que é que o inimigo tem roubado da tua vida. Eu não sei o que é que o inimigo tem roubado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está entrando com providência, aleluia, o mesmo que tira, mas tem um Deus grande nessa noite, para te dar uma coisa, que é aquilo que o ferrugem não consome, aquilo que o ladrão não rouba. Jesus está dando nessa noite para mim e para você, um presente que esse mundo não pode dar, que é a salvação celestial. Zaqueu, aleluia, teve esse encontro com Jesus, ele vai e leva Jesus para dentro da sua casa. Aleluia, o maior defeito hoje do mundo, irmãos, porque não pega Deus e leva para dentro de casa. Às vezes a gente quer levar tudo para dentro de casa, mas não queremos levar a palavra de Deus, nós não queremos levar Deus para dentro da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus precisa estar dentro da minha casa, Deus precisa estar dentro da tua casa. Como? Como é que Deus vai estar dentro da nossa casa? Nós apresentando para Ele coisas novas, nós apresentando para Ele obras novas diante da tua presença. Aleluia. A gente observa aquele que roubava, não rouba mais, aquele que bebia, não bebe mais, aquele que furtava, não furta mais. Essas obras são apresentadas diante de Deus, e o nome do Senhor é glorificado quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E ali Zaqueu teve um encontro maravilhoso, e naquele mesmo momento ele se arrepende, irmãos, de tudo quanto tinha feito fora da presença de Deus. Eu estou aqui nessa noite para dizer uma coisa. Às vezes muitas pessoas dizem assim: não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço isso. Mas nem por isso, irmãos, nem por isso nós estamos diante de Deus com as mãos limpas, porque diz a Bíblia que todos pecaram e todos estava destituído da glória de Deus. Nós carregamos o pecado, que esse pecado não foi nosso, foi cometido lá no princípio, lá no começo, onde a Bíblia apresentava que por um homem veio o pecado, mas por outro homem o pecado foi aniquilado. E hoje nós estamos aqui para receber, aleluia, e para mostrar que esse homem que desfez o pecado está aqui nessa noite glorificado seja. E Zaqueu sabia que se ele tivesse um encontro com Jesus, a sua vida seria mudada, a sua vida seria transformada. Louvado seja Deus. Eu estou aqui para dizer para você uma coisa: quem encontra com Jesus, a sua vida não é mais a mesma, ela é transformada, ela é mudada. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Zaqueu teve diante de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. E nessa noite esse encontro está marcado para mim e para você. Você que está ouvindo o eco desse aparelho, Deus está falando contigo nessa noite. E diz a Bíblia que Zaqueu se arrepende de tudo quanto tinha feito de errado. E diz: Senhor, se eu ter defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes a mais aquilo que eu tenho feito de errado. E Jesus disse uma coisa para ele: hoje veio salvação a esta casa, pois você também é filho de Abraão. Deixa eu te dizer uma coisa: a promessa de Deus na tua vida, ela ainda está de pé. O que Deus tem preparado para você continua de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O céu, aleluia, tem um lugar reservado para mim e para você. Glorificado seja o nome do Senhor. E ali Zaqueu recebeu o dom da salvação. Louvado seja Deus. Estamos aqui nessa noite para apresentar não somente uma vida aqui nessa terra, mas a salvação que está preparada nas mansões celestiais. Porque diz a Bíblia que após, aleluia, a sepultura, após o homem descer a sepultura, segue-se o juízo. Aleluia. Nós vamos prestar conta diante de Deus, seja elas boas ou seja elas más. Louvado seja o nome do Senhor. E que Cristo Jesus possa abençoar a sua vida mais e mais. E nessa noite eu sou grato a Ti, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Mais uma vez, eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, no nome santo de Jesus. E queria perguntar nessa noite:
Se tem alguém que nessa noite ouviu, né, que nessa parede está ouvindo, aleluia, essas palavras que foi louvado nessa noite, aleluia, que deseja dar um passo para Jesus, deseja, aleluia, fazer uma nova aliança, assim como Zaqueu fez. Hoje é noite de salvação, como diz a palavra do Senhor Jesus. Vamos orar. Glorificado seja Deus.